Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Voltamos a apresentar o segundo programa da série de retrospectiva do Papo Literário de 2020. Reveja agora bate-papos com os autores Antônio da Costa, Lisvec, Leonardo Barreto, Isabelle Fontinelli e Messias Nash. Pois é, Soraya, com grande prazer que a gente mostra aqui o novo livro de Messias Nash, que é professor e escritor, e esse livro é um romance, né? Que é já o terceiro livro, não é isso, Messias? Sim, meu terceiro livro, que é meu primeiro romance, ele conta a história do João, que é um personagem que ele é professor de filosofia e é um escritor também, e na dificuldade de publicar seus livros, ele se encontra num momento de sua vida muito retrospectivo, assim, e ele começa a lembrar do passado e que a morte sempre esteve presente em sua vida. Então, a temática é a morte, né? É um tema que prende todo ser humano, e ele se desenvolve assim, durante o dia. É o despertar de um dia, quando ele acorda, que a história começa num sonho, depois tem o dia, e no final da noite ele volta a dormir e volta para o sonho. Então, você não sabe se o que foi real foi o sonho ou se foi o dia. Então, é bem cativante o livro. Interessante, o despertar de um dia também tem essa questão da metalinguagem, né? Porque ele fala de literatura também. Exatamente. Na verdade, são dois livros em um. O personagem, ele é escritor e ele está publicando um livro, está lançando um livro dentro do romance. Isso é um romance, e dentro do romance tem o livro do João, que é uma coletânea de 60 textos, são contos, são crônicas, são poesias. Então, na verdade, há essa ideia. Outra coisa que é importante também nesse livro é para a gente pensar na nossa finitude, para a gente ser feliz agora. Hoje a gente conversa com a autora Isabelle Fontinelli, que acaba de lançar o seu novo livro, A Princesa Aborrecida, mas ela também é autora do livro Em Jambutim, que foi o primeiro de sua autoria quando ainda tinha 7 anos de idade. É isso, Isabela? É isso. Isabela, e eu queria que você começasse explicando um pouquinho para a gente, né, de onde é que vem as suas inspirações. Por que você escolheu, por exemplo, esse título de A Princesa Aborrecida? Bem, eu vou começar explicando das minhas inspirações. Primeiramente, as minhas inspirações vêm mais de coisas do dia a dia. Pode ser de qualquer coisa. Pode ser de um livro que eu estava lendo, pode ser de alguma coisa que eu estava vendo, de algum evento assim. Assim, quando eu digo evento, é uma causa natural, como por exemplo, uma chuva muito forte, coisa assim. E de onde surgiu A Princesa Aborrecida? Você não vai acreditar se eu te dissesse que esse foi o segundo título do livro. Como assim? Sim. Tá bom, era A Princesa Triste, só que aí a gente viu que não tinha nada a ver. Aí foi mais por isso que a gente trocou pra A Princesa Aborrecida, que fazia mais sentido. Em um reino distante, nasce uma princesa, mas não como as outras. Por quê? Ela já nasceu emburrada. E quando o plebeu tentou fazê-la rir, o que aconteceu? É só ler meu livro para descobrir. É um tema forte mostrado nesse livro, Crime e Cidade, que fala da chacina de Cajazeiras. E nós estamos aqui com o Leonardo Barreto, delegado, que acompanhou o caso e conta tudo nesse livro. Com certeza. A proposta do livro, Mônica, na verdade, utilizando uma linguagem simples, clara, objetiva, exatamente para alcançar todos os públicos, né? Não é uma obra dogmática, né? Não tem aquele chamado juridiquês, né? Não, é uma linguagem simples, clara, objetiva, em que nós analisamos a chacina das Cajazeiras sob a perspectiva das investigações policiais, mas guardadas as necessárias compartimentações de informações sensíveis, sigilosas, mas também sob uma perspectiva social e humanística também, com relação a esse evento criminoso. É uma satisfação à sociedade, porque as pessoas querem ver a punição desses casos que, às vezes, parece que vão ficar impunes. Exatamente. Nós demonstramos através da obra
foi até bom você colocar esse ponto, o trabalho da Polícia Civil aqui do Estado do Ceará, de todos os órgãos que compõem a parte da segurança pública, que dentro de 4 meses conseguiram dar uma resposta à altura da expectativa da sociedade, com a identificação de todos os indivíduos responsáveis por essa chacina e, mais do que isso, além da identificação, nós conseguimos prender absolutamente todos e colocar à disposição do Poder Judiciário para as suas devidas responsabilizações criminais. Com grande satisfação que a gente recebe aqui no Papo Literário a escritora e advogada tributarista de Patos de Minas, mas que foi morar cedo em Goiânia, Liz Vecchi. Olá, Liz. Olá, pessoal do Papo Literário. Liz, eu queria que você começasse falando do seu romance que você está lançando, O Farol de Bill Beggs. Uma história contemporânea de um casal que se depara com uma situação grave dentro do relacionamento. A pergunta que se coloca é: eles conseguirão avançar perdoando um ao outro? Vários conflitos se desenrolam a partir das decisões que eles vão tomando. Os 2 personagens são fortes, são parecidos com pessoas com quem nós convivemos. O personagem principal masculino, que é o André, ao olhar para Carol, que é a protagonista feminina, ele se lembra de uma vegetação que tem em volta de um farol. Esse farol existe, fica na ponta da ilha da Flórida, chama O Farol de Bill Beggs, que deu nome ao livro. A história é surpreendente, vale a pena sentar e ler para poder conhecer um pouco das decisões que esse casal tomou. Há pouco tempo, o governo propôs a tributação de livros. Como é que você vê essa questão? Além de escritora, eu sou advogada tributarista há 20 anos, trabalhando com direito tributário aqui na região centro-oeste do país. E agora, durante a pandemia, nos deparamos com a notícia do governo federal tentando alterar a tributação do livro no Brasil. A tributação do livro no Brasil, ela tem previsão de isenção de impostos pela Constituição Federal. E o governo federal quer alterar a tributação relativa às contribuições sociais, que são mais pesadas do que os impostos. Nesse caso, nós reputamos como obscurantismo. A literatura nos salva, nos resgata, nos abre para novas possibilidades, amplia o nosso mundo, melhora o nosso vocabulário, nos torna mais críticos, mais felizes, mais ávidos por conhecimento. Então, impedir que a literatura chegue porque o preço do livro se tornou inviável é uma tentativa de calar a nossa voz. O nosso entrevistado de hoje é um verdadeiro furacão literário, produz sem parar várias obras, projetos, é romancista, cronista, poeta, professor. Então, bem-vindo ao Papo Literário, Antônio da Costa. Olá, é um prazer estar aqui no Papo Literário. Antônio, então vamos começar com o seu livro mais recente, que você publicou agora. O meu mais recente livro que eu tenho em mãos é este aqui, né? É o meu livro Histórias para quem não gosta de ler. Desperta o leitor que há em você. Foi publicado de forma, né, independente. São várias crônicas onde eu falo sobre, né, alguns assuntos, né, do cotidiano. Inclusive, é neste livro que está a minha crônica Iniciação Literária, quando eu falo sobre a minha primeira experiência literária lendo As Aventuras de Marco Polo. Mas não para por aí, Antônio. Você disse que tem outros projetos de livro, pelo menos 3 novos projetos. Vai ser lançado agora recentemente, né, pela editora Visa, que é o meu primeiro romance. Meu romance chamado As Aventuras de Severino. O seu ambiente é um ambiente nordestino, um pouquinho assim, como o Alto Compadecido do grande Ariano Suassuna, paraibano também. Você vai gostar. Outro livro que está sendo lançado agora pela editora Filos é mais um livro de poesias, que é o livro chamado Poesias Proibidas. São poesias, né, como dizer assim, mais calientes, né, poesias para adultos. Mas tem uma novidade que eu não falei, não posso esquecer. Também eu estou concorrendo ao Prêmio Kindle de Literatura 2020. Publiquei o meu segundo romance em formato e-book, por enquanto, para participar deste prêmio. Esse romance chama-se Diana, uma luta por amor e liberdade. Se você puder, procure na Amazon, deixe um comentário. Se você quiser também uma amostra deste livro, eu envio gratuitamente para você. Diana, uma luta por amor e liberdade. Foi muito desafiante para mim,
né, eu escrever em primeira pessoa e uma personagem mulher. Então eu tive que adentrar, né, ou pelo menos tentar adentrar no mundo, né, feminino. No próximo bloco tem as divertidas Falhas Nossas e trechos de belos clipoemas. É logo após o intervalo. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual.